O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E assim acontece com o pessoal da Federação das APAES e de todas as APAES do estado de São Paulo. Juntos construímos uma grande rede do bem com o objetivo de transformar vidas e de fazer a sociedade cada vez melhor. E hoje estamos de volta com mais um do Bem Show, um programa da Federação das APAES do Estado de São Paulo. E estamos muito felizes porque nossa convidada, além de ser uma voluntária ativa do movimento das APAES, é mãe de 6 filhos, um deles é autista, é o Pedro, que foi a grande inspiração dela para contribuir com essa causa tão importante, a causa da pessoa com deficiência. Eu dou as boas-vindas à Larissa do Carmo Osso, que é presidente da APAE de Peruíbe. Larissa, seja muito bem-vinda. Como eu falei aqui, você é mãe de 6 filhos e um deles é autista, que foi quem te motivou a estar aqui nesse movimento apaiano. Conta pra gente como é que tem sido essa jornada. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de compartilhar as minhas experiências, o meu ponto de vista sobre toda essa situação, essa temática da pessoa com deficiência. Como você comentou, o Pedro é essa grande ponte da minha vida com o movimento apaiano, com essa causa, com essa realidade. E essa jornada tem sido de muito aprendizado, de muitas surpresas, de experiências que só mesmo quem vive, né? A gente compartilha, a gente conta, mas passar por elas é algo único. E através, assim, como um programa como esse seu, né, que a gente pode, de repente, semear no coração de alguém a empatia que faz para a gente que tem essa realidade tanta diferença, né? A empatia de outras pessoas que acabam estendendo a mão de alguma forma, se solidarizando e fazendo a diferença nessa causa. É isso mesmo, Larissa. E conta pra gente algo que traz curiosidade. 6 filhos, e como que é a relação deles com o Pedro? Enfim, como é que é essa acolhida, essa recepção? Cristiane, o Pedro é o meu quinto filho. Então, eu já tinha, né, uma família, um grupo grande de pessoas. A nossa família, sem considerar a situação do Pedro, já é um pouco atípica, porque a gente não encontra, né, Verdade. família tão numerosa nos dias de hoje. E então o Pedro, ele veio assim, foi muito bem acolhido. Todos nós vivemos a surpresa de descobrindo, né, a realidade do Pedro, o que significava, o que tinha o Pedro, e a presença dos irmãos na vida do Pedro é algo muito importante, porque eles são crianças que tiveram as experiências, por exemplo, de ter aqueles olhares inquisitores sobre eles em momentos de muito constrangimento, quando Pedro surtava, começava a gritar, e eles muito pequenos viam todos voltar os olhos a eles assim e sentiam, olhavam para mim desesperados, pensando, meu Deus, o que eu faço? Está todo mundo olhando para a gente. Então, é a recíproca, né? O Pedro fez toda a diferença na pessoa que eles são hoje, que eles são maravilhosos, né? Eu, como mãe, sou meio suspeita, mas eles são pessoas do bem, pessoas boas, e eles fazem muita diferença na vida do Pedro também. É verdade. Te ouvindo falar, eu lembrei de algo que uma palestrante esses dias dizia, que a inclusão começa em casa. Né? Então, são as atitudes que você tem ali de ver a capacidade e também de perceber o quanto o Pedro agrega na vida de todos, né? E é realmente um conjunto de ações. E falando um pouco assim, em vida, em carreira, né? Você deixou a carreira de lado para se dedicar ao Pedro. Como é que foi essa decisão? Como é que foi esse processo, Larissa? Olha, Cristiane, eu
eu sempre trabalhei fora, eu era da área de tecnologia da informação, trabalhava com desenvolvimento de sistemas de grande porte. Há 19 anos nós moramos aqui no litoral, nós viemos para cá, o Pedro tinha 10 meses de idade, e eu trabalhava em Alphaville especificamente, então eu viajava diariamente, até para podermos suprir as necessidades do Pedro, porque nós não tínhamos especialistas aqui na cidade, então tudo era muito, muito oneroso, o meu salário fazia muita diferença para isso. Mas chegou um momento que o cuidado com a individualidade dele, no sentido, o Pedro, ele usa fralda até hoje, ele tem 19 anos, o Pedro usa fralda, o Pedro não come sozinho, ele não sabe deglutir, então tem que ter todo um cuidado com o preparo do alimento dele para ele não se engasgar, nós já tivemos situações terríveis com ele se engasgando com o alimento, então, todo esse cuidado muito incisivo que o Pedro precisa, quando chegou na adolescência dele, o momento que uma pessoa que trabalhou conosco por muito tempo, com quem ele tinha um vínculo muito grande, precisou sair da cidade, ali eu percebi como seria difícil encontrar uma outra pessoa que conseguisse lidar com a nossa realidade, né? O Pedro não é verbal, então o Pedro às vezes surta, joga tudo para todo lado, é muito complexo o caso dele, no sentido de você não encontra muitas pessoas dispostas a lidar com isso no dia a dia. Juntando isso com a situação da puberdade, que ele já estava mocinho, e que eu percebia que ele muitas vezes se constrangia com algumas coisas, eu falei, olha, não dá mais para pôr alguém para cuidar do Pedro, eu preciso fazer esse papel. E foi assim que eu abri mão, né? Falei assim, olha, entre investir num profissional para que ele consiga ali desenvolver um meio de comunicação com os PECs, ou cuidar de trocar as fraldas do Pedro, acho que eu preciso trocar as fraldas do Pedro. E aí, então, a gente entendeu que era o momento de eu deixar a carreira e investir exclusivamente no cuidado dele. Foi assim que eu troquei a carreira pela vida de mãe e dona de casa. E agora, presidente da PAI. Foi assim com muito amor, né, Larissa? Que eu vejo que Com o certeza. sentimento que norteia tudo aí que você coloca pra gente é o amor. É o desejo de que todos sejam felizes, de que o Pedro fique bem, de que vocês, enquanto família, fiquem bem. Isso é muito importante, muito bonito também. E eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que o Pedro está com 19 anos, né? E qual tem sido o maior desafio, né, na tua ótica enquanto mãe? Quais os maiores desafios em relação à sociedade para incluir as pessoas com deficiência? Cristiane, eu vou fazer um paralelo assim para expressar com maior clareza o que eu quero dizer com relação a esse assunto. Eu fui muito tempo uma pessoa que desfrutou do litoral para lazer. Então, eu vinha de finais de semana, dormia aqui ou não dormia aqui, passava só o dia, curtia o mar e ia embora. Quando eu passei a morar neste lugar, eu comecei a enfrentar a realidade do lidar com a maresia. Então, eu comecei a ver que as roupas, conforme o cuidado que você tem com ela ou não tem com ela, elas ficam com cheiro horrível, elas emboloram, os seus eletrodomésticos estragam muito mais rápido, a sua casa, a pintura, você tem que refazer com muito mais vezes, um tempo muito mais curto. Então, quem visita o litoral não contempla essa realidade. Essa realidade só é contemplada por quem vive aqui. E eu vejo que a gente hoje já conquistou muito no sentido de discutir assuntos, mas até mesmo pela particularidade da minha realidade com meu filho Pedro, o quadro que ele tem. Discutir é diferente de vivenciar a situação. Exato.
E nós não temos hoje, você dificilmente vê um deficiente intelectual na rua, nos mercados, nos shoppings, nos lugares públicos ou privados. Exato, é verdade. E quando essa pessoa está lá, é um desafio muito grande, é um constrangimento para quem vive a experiência, é um constrangimento, tanto assim no sentido de quem está contemplando o deficiente chegando, quanto para a família que está indo com o deficiente e sente todo o peso daquele olhar, daquele questionamento, daquele constrangimento, que muitas pessoas se constrangem diante de um deficiente. E reagem de forma que traz um impacto na vida de quem está com o deficiente. Como eu disse, eu tinha crianças, muitas vezes, que se sentiam, era notório no olhar dos meus filhos, o desespero do constrangimento. Mas tudo isso faz com que a gente tenha muita facilidade em entender que a reclusão é o caminho óbvio, porque já é difícil você ter que lidar com um surto no meio da rua, já é difícil você ter que lidar com a dificuldade de mobilidade, porque a maioria dos lugares não estão preparados para isso. Tudo é tão difícil que você naturalmente vai ficando dentro de casa, e naturalmente a sociedade vai se acostumando com discutir esse assunto, mas não experimentar esse assunto. Então, vencer essa barreira de estarmos exclusivamente dentro de casa, eu acho que é o nosso grande desafio, sabe? Até porque, por exemplo, esse final de semana, nós temos a formatura do meu filho José. Ele é o único mais novo que o Pedro. E aí a gente começa a discussão, a polêmica. O Pedro vai ou o Pedro não vai? Se o Pedro não vai, mais alguém da família não participa da formatura. Se o Pedro vai, nós vamos ter uma grande dificuldade, porque se ele surtar para o evento, todo mundo olha para o Pedro, ninguém olha para a formatura. Então, lidar com tudo isso, quando você tem uma família estruturada, é até um pouco mais humano, mas a maioria das pessoas nem tem a família que eu tenho. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Mas muitas mães, eu vejo na APAE, são pessoas já de mais idade, são pessoas sozinhas, são pessoas que enfrentam toda essa dificuldade sem um amparo familiar, sem uma condição emocional de mais estrutura. E tudo isso fragiliza demais o deficiente, o cuidador. Então, é um assunto muito complexo que precisa ser enfrentado não apenas com discussão, mas a gente precisa pensar em atitudes que nos fortaleçam para vencer os limites da porta da casa, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio. E não é nem esse, aí nessa fala sua tem vários, né? Você vê, é muito amplo com tudo, certeza. Né? O assunto é muito complexo. E você fala algo que é muito relevante, que, por exemplo, a gente tem uma legislação muito avançada, a gente trata mais do tema, mas na realidade a gente acaba não convivendo diariamente, muitas ações ainda são necessárias para a gente incluir de fato, para a gente conviver, para a gente ver o outro como ser humano. Então, exatamente. Exatamente. Como você disse, ver um outro como um ser humano. Quando nós tivemos o retorno das aulas agora, em agosto, aqui na PAI, nós temos 4 dos assistidos da educação que são autistas com quadro mais severo. E eles estiveram em casa por um período muito grande. Então, um deles, quando chegou, ele por uns dias, o pai acompanhou, ele ficava gritando o tempo todo, gritando literalmente. Ele estava bastante desorganizado, ele precisou de um processo de readaptação. Nós tivemos um vizinho que bateu na porta da instituição, e quem atendeu, graças a Deus, foi o diretor pedagógico, que estava mais preparado para enfrentar a situação. E esse vizinho falou assim, olha, eu moro aqui há muitos anos, e eu quero te contar uma coisa, como que a PAI funciona. Aqui não é lugar de gente assim. Aí o João parou, olhou assim e falou assim, oi, gente assim? Como assim? Que gente assim passa na cabeça dessa pessoa e aonde é o lugar, qual é o tipo do lugar que essa pessoa... mas
ele na verdade representa muitos que estão em nosso meio, sabe? Que acham que tem, então, um lugar específico quando a gente guarda essas pessoas. Como que é que algumas pessoas lidam com isso? E é isso que a gente, muitas vezes, porque muitas vezes um olhar é cruel, Sim. muitas vezes pequenas atitudes são cruéis para essa família que já está desgastada. Por quê? Você sair, a pessoa vê o teu filho babando, é uma situação de um momento, mas você está na sua casa com ele 24 horas por dia, lidando às vezes com a intolerância dos vizinhos, lidando às vezes com a situação de dificuldade conjugal, porque muitas vezes o casal já não fala mais, porque eles têm que revezar quem fica acordado ou quem dorme. Então, é um conjunto de situações tão complexas, tão difíceis, e aí você se expor a mais isso socialmente, a pessoa não aguenta, a pessoa não consegue. Então, trabalhar a sociedade para conseguir lidar com tudo isso precisa de muita perseverança da nossa parte, eu acredito, viu, Cristiane? Você falou tudo. Quer dizer, aqueles que nos antecederam fizeram uma caminhada importante, conseguimos avançar e agora é a nossa vez de travarmos batalhas e de quebrarmos várias barreiras que existem a tempo, a hora, todos os dias. Com certeza. Com certeza. Larissa, o nosso bate-papo tá ótimo, eu tô adorando conhecer um pouco mais da tua história, do teu ponto de vista, da tua perspectiva enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto presidente da APAE. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente e na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultraleve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Estamos de volta e a Larissa vai falar para a gente algo muito importante. Ela que é mãe de 6 filhos, dentre eles o Pedro, e hoje é presidente da APAE. Larissa, conta para a gente como é que tem sido cuidar de dezenas de pessoas com deficiência. Como é que está sendo essa nova função da Larissa? Olha, Cristiane, é muito desafiador, até porque a minha presença nessa situação, né, como presidente, foi uma surpresa. Não, teve um momento, há um tempo atrás, há anos atrás, que eu até idealizei estar ali participando da diretoria, tentei estabelecer uma chapa para concorrer, só que como eu trabalhava fora, eu não tinha contato com pais, com associados, não conhecia as pessoas, não consegui nem concluir a minha chapa. E quando eu não esperava que isso acontecesse, eu recebi o convite para ser vice-presidente, por conta
da renúncia da presidente, automaticamente a vice subiu à presidência e era uma mãe também, com muitas limitações também, e foi solicitado que eu desse a ela um suporte. Eu aceitei dar esse suporte na figura de vice-presidente e fui surpreendida 7 dias depois com a renúncia dela. Então foi assim que, há 5 meses, eu assumi a presidência da APAE. E foi um susto porque a APAE estava desmontada, estava passando por um processo de reforma que não havia sido concluído, e nós estávamos ali com a esperança de acontecer o hipercap, o ciclo 10, o ciclo 7, a gente tinha expectativas de possibilidades, mas não tínhamos recurso, e as aulas estavam para começar, então foi assim, eu quando olho para trás, eu fico pensando, eu não sei contar como aconteceu, de dar certo, foi um milagre, e deu certo. Então, assim, são muitas coisas, eu tive que aprender muitas coisas num curto espaço de tempo, entender a organização em si, conhecer toda essa realidade do terceiro setor, lidar com a situação de conhecer funcionários, estruturar não só paredes, arrumar as paredes, a estrutura da instituição, a questão organizacional também precisava ser adequada, e tudo isso acontecia ao mesmo tempo, o retorno das aulas, entender a realidade dos assistidos, entender o que nós precisamos implantar, nós estamos, na verdade, vivendo esse processo ainda de construção daquilo que nós idealizamos que deve ser a APAE, e participar do Fórum dos Presidentes aqui no Litoral Sul foi muito gratificante para a gente, eu fui com o meu diretor pedagógico, porque nós vimos que muitas vezes eu achava que eu estava assim, levando a eles um discurso de uma ilusão, tipo assim, você trabalhou em organizações lá de São Paulo, mas aqui a realidade é outra coisa, então parecia uma utopia, mas lá no Fórum dos Presidentes eu falei, não, essa é a visão da federação, nós estamos certos em sermos organizados em termos critérios, em querermos, assim, levar para a sociedade de Peruíbe a identidade da APAE como aquilo que nós acreditamos que ela deva ser, porque nesse sentido a APAE esteve muitos anos aqui desacreditada, e nós queremos transformar essa realidade, e é isso que vai trazer qualidade para os nossos assistidos. Então, eu vejo que é assim, é uma engrenagem, né? A gente vai lidando com as situações particulares de cada um deles. Nós estamos ali com um dos nossos assistidos, que é esse que eu contei para você, que chegou gritando o tempo todo na instituição, através de abordagens específicas da nossa assistente social e do nosso diretor pedagógico. A família ganhou qualidade, nós conseguimos que eles tivessem atendimento, nós fomos uma porta de transformação, de acesso a recursos do município para eles, que por conta das limitações financeiras, limitações talvez de conseguir mesmo acessar as pessoas certas, eles estavam ali reclusos na sua casa, na sua realidade, com o filho surtado, e hoje eles estão vivendo uma transformação de vida. E então o cuidar dessas, nós temos 70 famílias, 70 assistidos, entre a área da educação e da assistência. E é assim, você tem que olhar o macro e tem que olhar também as questões pessoais, porque as questões pessoais muitas vezes é a porta para atender o todo. Na verdade, são vários desafios, mas como a gente falou antes, grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros, e eu tenho certeza que toda a tua história ao longo desses 19 e ao longo da vida vai contribuir muito para essa gestão e para a construção aí de uma nova história da APAE, né, e a melhoria de vida daqueles todos Sim. que são atendidos, né? E para encerrar o Do Bem Show, nós agora vamos fazer o ping-pong do bem. Larissa, eu vou te falar uma palavra e você vai me responder apenas com a palavra. Pensa rápido. Difícil, vamos né? lá? Vamos lá. APAE. Perseverança. Filho. Amor. Pandemia. Resiliência. Vacina. Esperança. Fé. Cristo. Amizade. Confiança.
Que bom, tá vendo? Passou no teste, viu? Consegui com uma palavra. Ah, muito bom, Larissa, eu quero te agradecer, né? Foi ótimo conhecer um pouco da tua história, te conhecer um pouco mais como pessoa e saber da tua energia em fazer a diferença aí na APAE. E em breve a gente se reencontra, foi um prazer encontrá-la pessoalmente no fórum também. E o nosso muito obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade, o acolhimento de vocês, a simpatia, que Deus abençoe a todos vocês e que essa nossa conversa seja estímulo, seja ânimo, né, na vida daqueles que estão passando com dificuldade, porque às vezes as questões que nós enfrentamos minam um pouco das nossas forças, né? Mas é só uma questão de respirar, dar um tempinho e perseverar, que vai dar certo. Certeza. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Nós que agradecemos, a frase tem que ser essa, vai dar certo. Isso aí. E o Do Bem Show termina aqui. Nós agradecemos a companhia de todos vocês e não deixem de visitar aí o site da nossa parceira de hoje, que é a loja Simmer. Nosso muito obrigada e até a próxima semana.